Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos dar início ao Midrash da Parashá Azino. A canção de Azino, o dia em que Moshe completou 120 anos, foi em seu último dia na terra. Quase a Parashá inteira de Azino é a canção que Moshe entoou para Bnei Israel naquele dia, dia 7 de Adar. Sua voz ecoou alta e clara para que ele fosse ouvido pelo acampamento inteiro. Céu e terra são testemunhas. Moshe começou a cantar. Céus, prestem atenção ao que tenho a dizer, e terra, ouça minhas palavras, porque o céu e a terra tinham que ouvir esta canção. Moshe ia advertir Bnei Israel a não abandonar a Torá. Quando advertimos uma pessoa sobre uma verá, devemos fazê-lo na frente de duas testemunhas. Quais testemunhas existiriam tanto tempo quanto Bnei Israel? Somente o céu e a terra. Sempre que Bnei Israel olhassem para o céu e a terra, eles se lembrariam de que Moshe os advertiu a cumprirem a Torá. Também, olhar para o céu e a terra faria com que eles se recordassem do Matan Torá. No Har Sinai, a voz de Hashem foi ouvida dos céus e um grande fogo emergiu da terra. Este pensamento também ajudaria os judeus a se manterem longe do pecado. Moshe advertiu: mas, se vocês pecarem, as próprias testemunhas punirão vocês, tal como na punição de Sequilá, onde as testemunhas atiram pedras no pecador. A chuva não cairá do céu e a terra não produzirá nada. Moshe louva a Torá. A fim de ensinar Bnei Israel quão preciosa é a Torá, Moshe começou a entoar seus louvores. Meu ensinamento gotejará como chuva e minha fala fluirá como orvalho. Isto é como a tempestade no campo e a garoa na grama. Como a Torá é similar à chuva? Não pode haver vida na terra sem chuva. Assim também o mundo não pode existir sem Torá. A chuva faz as plantas crescerem, da mesma forma, a Torá faz a pessoa crescer espiritualmente. No entanto, leva tempo para as plantas se desenvolverem. Assim também, uma pessoa que estuda a Torá não deve esperar se tornar um erudito da noite para o dia. Ela tem que trabalhar sobre si mesma por um tempo antes de sentir uma mudança. Plantas boas crescerão somente se a terra for revolvida e sementes forem plantadas antes de a chuva cair. Do contrário, somente crescerão ervas daninhas. Da mesma forma, se uma pessoa deseja se beneficiar do estudo da Torá, ela deve primeiro abrir seu coração e mente para acreditar em Hashem e temê-lo. Algumas pessoas não gostam do tempo chuvoso de jeito nenhum. Da mesma forma, há alunos que não gostam de se sentar e estudar Torá. Eles ficam chateados com seus pais e professores por forçá-los a estudar quando, na verdade, querem fazer outra coisa. Assim, Moshe também comparou a Torá ao orvalho que todo mundo aprecia. Realmente, a Torá pode fazer todas as pessoas felizes. Moshe mencionou 4 tipos de água: chuva, orvalho, tempestade e garoa. O que ele estava querendo dizer? Nossos sábios explicam 4 tipos de estudantes da Torá. Cada um nasce com habilidades diferentes. Um aluno entende a matéria imediatamente, mas também a esquece logo. No final, ele perde tudo o que estudou. Para outro aluno, leva tempo até ele entender o que está estudando, mas no momento em que ele compreende a matéria, o aprendizado permanece com ele. O mais afortunado dos alunos é rápido em compreender e também se lembra do que estudou. Mesmo assim, ele deve revisar a matéria várias e várias vezes, e não confiar apenas em sua boa memória. Alguns alunos têm dificuldade em entender o que está sendo estudado e eles também esquecem rapidamente. No entanto, eles não devem abandonar o estudo da Torá. Hashem compensa cada um de acordo com o esforço que ele dedica ao seu estudo. Mesmo um aluno lento melhorará se ele se esforçar. Respondendo ao louvor de Hashem. Quando Moshe falou, ele pronunciou o nome de Hashem como ele é escrito, Yud-Ke, Vav-Ke. Ele disse a Bnei Israel:
eu mencionarei o nome de Hashem diversas vezes nessa canção. Sempre que escutarem o nome de 4 letras do tetragrama, Yud-Ke, Vav-Ke, de mim, vocês devem responder louvando-o. Daí aprendemos que devemos sempre responder Amém ao ouvir uma brahá ou outro louvor a Hashem. Em Yom Kippur, o Kohen Gadol pronunciava o tetragrama no Beit HaMikdash. Não era suficiente responder Amém. Os ouvintes tinham que responder com um louvor maior. Bendito seja o nome da glória de seu reino para toda a eternidade. Hashem é justo. O que Moshe disse até agora foi somente uma introdução à canção. Ele continuou: logo eu descreverei alguns problemas futuros de Bnei Israel, mas primeiro quero que entendam que os castigos de Hashem jamais são cruéis ou injustos. Hashem é forte e poderoso como uma rocha. Mesmo assim, ele nunca pune o rachá levado pela raiva. Todos os atos de Hashem têm uma boa razão por trás deles. Eu, Moshe, não recebi permissão para entrar em Eretz Israel porque bati na rocha em Mei Merivá. O julgamento de Hashem é justo. Eu com certeza o mereci. Eu disse a vocês que Hashem é uma rocha forte porque eu pequei com a rocha. Com minhas palavras quero mostrar que eu aceito o julgamento de Hashem e faço techuvá. O homem sabe muito pouco sobre os caminhos de Hashem. Ao nosso cérebro não foi concedida a capacidade de entender Hashem por completo. Nós podemos perguntar: por que Hashem destruiu a geração do Mabul em um dilúvio, enquanto ele espalhou as pessoas que fizeram a Torre de Babel pelo mundo inteiro? E por que ele destruiu os habitantes de Sedom com piche e fogo? Por que ele designou a Keuná, Gedolá, a Aharon e a realeza a David e sua família? E por que castigou Korah e seus seguidores, fazendo com que fossem engolidos pela terra? Mesmo que não entendamos as respostas, devemos saber que Hashem destina a cada pessoa o que ela merece. Tais questões não devem abalar nossa emuná na justiça de Hashem. Nossos Rahamim nos contam como Hashem julga. Às vezes nós vemos um rachá que tem sucesso e felicidade na vida, enquanto há tzadikim que vivem na extrema miséria. Por que Hashem permite isso? Primeiro, o rachá deve ter feito alguns bons atos pelos quais merece recompensa. Hashem o recompensa aqui neste mundo, mas no mundo vindouro ele sofrerá a punição completa por seus pecados. O tzadik, por outro lado, pode ter cometido o mais sutil dos pecados. Em vez de danificar sua recompensa no Olam Abá, Hashem o pune neste mundo. Agora sua alegria no mundo vindouro será completa. Segundo, por vezes um tzadik sofre pelos pecados de sua geração. Neste caso, ele receberá um lugar especialmente glorioso no Olam Abá. Uma história. O caso do homem cego. O imperador sempre gostava de conversar com os Rahamim judeus. Certa vez ele desafiou Rabi Yehoshua ben Korha. Sua Torá não declara que Deus é justo. Por que então ele faz com que algumas pessoas nasçam cegas ou aleijadas? Deus sempre tem uma boa razão, respondeu Rabi Yehoshua. Eu não acredito em você, insistiu o imperador. Um homem cego vive próximo ao meu palácio. Não seria melhor se ele pudesse enxergar? Talvez, então, ele cometeria maus atos, sugeriu Rabi Yehoshua. Prove, disse o imperador. Rabi Yehoshua pediu ao imperador 1000 moedas de ouro e 2 testemunhas confiáveis. Juntamente com as testemunhas, Rabi Yehoshua foi visitar o vizinho cego do imperador. Você me faria um favor? Rabi Yehoshua lhe perguntou. Fui sentenciado à morte pelo imperador. Tenho comigo 1000 dinares, que quero deixar com você. Se o imperador me perdoar, você deverá me devolver o dinheiro. Se eu for executado, realmente o dinheiro ficará para você. Sem dúvida, você pode deixar o dinheiro aqui comigo. Fique tranquilo, respondeu o homem cego com uma expressão de satisfação. Depois de 3 meses, Rabi Yehoshua voltou até a casa do homem cego e anunciou: graças a Deus, o imperador cancelou seu decreto. Eu viverei. Por favor, devolva meu dinheiro.
Que dinheiro? Perguntou o homem cego, fingindo surpresa. Não sei do que você está falando. Rabi Yehoshua levou o homem diante do imperador e disse: Eis aqui as 2 testemunhas que sua majestade me deu. Elas me viram entregando dinheiro a este homem que agora nega que o recebeu. O homem cego continuou insistindo. Essas testemunhas estão mentindo. Eu nunca recebi nenhum dinheiro de Rabi Yehoshua. Rabi Yehoshua compreendeu que o vigarista somente admitiria a verdade se ele usasse um truque. Você jamais terá alguma coisa desta fortuna, ele sussurrou ao homem cego. Quando eu saía de sua casa, escutei sua esposa dizer a outro homem: Meu marido está sendo levado para ser executado pelo imperador. Agora eu e você desfrutaremos estes mil dinares juntos. Isso fez com que o homem cego ficasse enfurecido. Ele correu para casa e imediatamente voltou com o dinheiro. Rachá, Rabi Yehoshua lhe disse: Se eu não tivesse usado minha sabedoria, você teria roubado o dinheiro. Ele, então, se dirigiu ao imperador. Vê, majestade, porque Deus fez com que ele fosse cego? Eu vejo que Deus é de fato justo em todos os seus caminhos, admitiu o imperador. Ele deu a Rabi Yehoshua preciosas pérolas de presente e proclamou: Seu Deus é grande, seu povo é afortunado, bem como todos que aprendem dos sábios judeus. Uma história, um castigo justo. Certa vez, um rei judeu da casa do Hashmonaim teve um argumento com sua esposa. O rei afirmava: a carne de cabra é a mais deliciosa do mundo. A rainha discordava: acho a carne de carneiro muito melhor em todos os aspectos. Eles continuaram discutindo. Finalmente decidiram chamar o Cohen Gadol e pedir sua opinião. Como ele comia de ambas as carnes com muita frequência, ele era a melhor pessoa para opinar sobre o assunto. O Cohen Gadol Issachar foi chamado ao saber o que estava sendo discutido. Ele riu e balançou a mão. É fato, ele declarou, que a carne de carneiro é a melhor de todas. O rei não ficou satisfeito em ser contrariado em frente à corte inteira. Ele também ficou bravo por o Cohen Gadol estar fazendo piada sobre o assunto. Como você ousa ser tão rude a ponto de balançar sua mão assim? Gritou o rei furioso. Sua mão direita será cortada imediatamente. O Cohen Gadol ficou muito abalado ao ouvir que perderia sua mão direita. Ele tentou subornar o carrasco a cortar sua mão esquerda em vez da direita. Algum tempo depois, o rei descobriu que a mão esquerda do Cohen Gadol fora cortada no lugar da direita. Issachar foi rapidamente chamado ao palácio. Por desobedecer minhas ordens, o rei gritou com ele: sua mão direita será cortada agora também. Quando Rav Yosef, um dos Rahamim, ouviu isto, ele exclamou: Bendito é o Todo-Poderoso que deu a Issachar, o Cohen Gadol, sua punição aqui neste mundo. Isto é melhor para ele do que sofrer no Olam Abá. O que este Cohen Gadol fez de errado? Issachar era culpado de um grave pecado. Ele costumava colocar uma luva de seda em sua mão direita antes de começar a avodar, pois ele não queria tocar na carne com sua mão. Mas isto é proibido. Como resultado, foi decretado no céu que ele perderia sua mão direita. Não havia jeito de ele escapar desta punição, nem mesmo através de suborno. Se, Hasve Shalom, uma tragédia ocorre com a pessoa, é difícil para ela reconhecer a justiça de Hashem. Mesmo assim, ela é obrigada a acreditar que todos os caminhos de Hashem são justos. Nossos Rahamim nos deram uma brahá para ser dita ao ouvirmos sobre a morte de um parente próximo. Bendito és tu, nosso Deus, Rei do Universo, o juiz verdadeiro. Um pecado prejudica o pecador. Agora Moshe chegou à parte principal da canção. Quando Bnei Israel pecam, a culpa é sempre deles mesmos. E eles nunca prejudicam Hashem, somente a si próprios. Imagine o seguinte: uma criança não gosta do sabor de um remédio. Ela decide jogá-lo na pia quando sua mãe não está olhando. Quem você acha que sofrerá com isso? É claro que é a criança. Como ela poderá melhorar se o remédio desceu pelo ralo? Ela pode se achar muito inteligente. Ela foi mais esperta que sua mãe.
Mas ela está errada. O mesmo acontece com o menino ou menina que não reza ou estuda e se acha muito esperto porque conseguiu enganar seu Rebbe ou seus pais. Na verdade, ele prejudicou a si mesmo. Ao pecar, a pessoa nunca engana Hashem. Ela apenas machuca a si mesma. Moshe continuou: além disso, como vocês podem pecar após terem recebido tantas bondades de Hashem? Ele criou cada um de vocês. Ele é o pai de cada pessoa. Ele também é o pai de todos os judeus. Ele tirou vocês do Egito, fez de vocês uma nação e o chamou de seus filhos. Então, como vocês poderiam sequer pensar em desobedecê-lo? Não vale a pena pecar. As primeiras gerações que se rebelaram contra Hashem foram punidas por ele. A geração de Enosh, a terceira geração depois de Adam, começou a adorar o sol, a lua e as estrelas. Eles diziam: como Hashem deu a estes corpos celestes o poder de iluminar o mundo, eles devem ser muito importantes aos seus olhos. Vamos nos curvar para o sol, a lua e as estrelas, a fim de agradar a Hashem. É claro que eles estavam errados. Foi assim que a idolatria começou. Como castigo, Hashem destruiu 1/3 da população em um dilúvio. Hashem destruiu a geração pecadora inteira de Noar em um dilúvio, exceto Noar e sua família. As pessoas que decidiram construir uma torre para se rebelar contra Hashem foram dispersas pelo mundo inteiro. Ao aprender uma lição dos castigos dos Rechaim, vocês saberão como levar suas vidas. Aprenda sobre o passado perguntando ao seu pai e aos seus Equinima. Estas palavras também indicam que uma pessoa deve sempre buscar o conselho dos Equinima, pessoas sábias e experientes. Uma história do livro dos Melachim, Reis. O resultado de um conselho que não foi dado por Zequinima. Logo após a morte de Shlomo, seu filho Rehavam se tornou o novo rei. Logo um grupo de pessoas se aproximou dele com um pedido. Seu pai, o rei Shlomo, impôs pesados impostos sobre nós. Sua grande família e os vários estábulos custam muito dinheiro, e nós que temos que pagar para mantê-los. Fazíamos isto de boa vontade, pois nosso rei era conhecido mundialmente e desfrutamos de paz durante todo o seu reinado. Mas agora pedimos um favor. Por favor, alivie um pouco o nosso peso. Se você abaixar os impostos, seremos sempre seus leais servos. Rehavam respondeu: preciso de 3 dias para decidir. Vou consultar meus conselheiros. Rehavam convocou os Equinim, que costumavam aconselhar Shlomo, para ver o que eles pensavam sobre o assunto. Sua sugestão foi: concorde com o pedido das pessoas. A coisa mais importante para você neste momento é ganhar a lealdade da nação. Rehavam também pediu a opinião de alguns amigos que eram seus amigos de infância. Mostra ao povo quem é o verdadeiro chefe aqui, eles aconselharam. Não ceda. Diga a eles: meu pai colocou um pesado fardo sobre seus ombros e eu irei aumentá-lo ainda mais. Criarei novos impostos além dos que já existem. Quanta diferença entre os 2 conselhos! A quem Rehavam deveria escutar? Ele decidiu ouvir a sugestão de seus jovens amigos. No 3º dia, ele repetiu as palavras deles ao povo. Os judeus ficaram furiosos. Nós não aceitaremos mais um rei descendente da família de Davi. Eles declararam: vamos nos rebelar. Rehavam enviou um de seus homens para acalmar o povo, mas ele foi apedrejado e morto. Bnei Israel escolheram um novo rei, Yoravam. Somente 2 tribos, Yehudá e Binjamim, permaneceram fiéis a Rehavam. Hashem havia anteriormente advertido ao rei Shlomo de que, depois de sua morte, seu reino se dividiria em 2, pois Shlomo havia pecado. Agora isto se concretizava. Moshe continuou: Hashem não destruiu a geração que construiu a torre, porque ele sabia que no futuro Bnei Israel nasceria dela. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!